Boa noite, confrades, lhes desejo boas-vindas à Antiga Yarna. Recentemente, eu venho consumindo muito conteúdo sobre história de locals e também sobre Lost Media. Se você não é bem habituado com esses termos, locals ou esquisos, como estão sendo chamados aqui no Brasil, são pessoas que produzem conteúdo aqui na internet, podem ou não ter algum transtorno mental e têm o péssimo costume de trazer suas informações pessoais a público. Elas acabam atraindo trolls e criminosos que fazem o possível para extrair o máximo de informação possível dos locals, com a intenção de posteriormente vazar essas informações online ou usar elas para cometer algo pior. Por outro lado, as Lost Medias são qualquer peça de mídia que acabou totalmente ou parcialmente perdida com o tempo. Um exemplo bem rápido é uma matéria do programa Boa Noite Brasil, que o âncora do programa fez um sensacionalismo para falar que o baralho do Yu-Gi-Oh! É do demônio e de feitiçaria. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Só tem poucos trechos dessa matéria na internet, a gente não tem acesso à matéria completa e por causa disso é considerado uma Lost Media parcialmente encontrada. Eu decidi unir esses dois nichos e fazer um conteúdo sobre Lost Medias de locals. Um pequeno disclaimer é que eu não vou apresentar a história completa de cada um deles, eu vou fazer um vídeo separado com a história de cada um depois. Por agora eu vou no máximo apresentar alguns detalhes para trazer uma pequena introdução sobre eles e também para contextualizar algumas Lost Medias também. A origem do Fabiano Norato na internet é um mistério. Os registros mais antigos que tem são de comunidades do Orkut, que são de 2006. Uma dessas comunidades já eram páginas de fãs, então ele já era conhecido nessa época. Pode ser que ele começou a postar os vídeos dele na internet antes dos anos 2000, então ele pegou uma época que aqui no Brasil não era comum ficar arquivando as postagens das outras pessoas. Então muito material do Fabiano foi perdido, principalmente quando o Orkut saiu do ar em 2014. Então a gente já abre o vídeo com um dos maiores mistérios da lista. Como eram os vídeos e os áudios do Fabiano Norato antes de 2006? Quando a gente conheceu o Fabiano, a gente já sabia que ele era apaixonado pela Lola Bunny dos Looney Tunes e também pela Rainbow Dash dos... eu esqueci o nome do desenho, My Little Pony. A gente tem acesso aos áudios e aos vídeos dele declarando o amor dele pela Lola e também pela Rainbow Dash. Elas significam muito para mim. Desculpe, eu não consigo fazer o vídeo, não consigo continuar o vídeo. Desculpe. Mas pouco antes dele ser apaixonado pela Lola Bunny e até mesmo pela Rainbow Dash, ele era apaixonado pela Renamon de Digimon. É por isso que na comunidade do Orkut de fãs aparece o apelido Fabimon. A gente não tem nenhum material sobre essa saga da Renamon. Não tem nenhum áudio ou vídeo dele declarando o amor pela Renamon igual ele faz com as outras duas personagens. Todo o material dessa época tá completamente perdido. Saindo um pouco da época da Renamon e falando sobre a história do Norato em si, eu puxo o segundo tópico aqui do Fabiano Norato, que são os seus áudios perdidos. Como eu havia citado antes, esses áudios do Fabiano são icônicos. Ele declara o amor dele pela Lola e pela Rainbow Dash, ao mesmo tempo que ele fica mendigando pelúcias e brinquedos das personagens. Os objetos da Lola Bunny que eu quero são pelúcia, caderno, livros, revistas, caneta, lápis, agendas, camisas, adesivos, calças, camisetas, lençol, travesseiros, abajur, CDs, DVDs, relógios e outras coisas da Lola Bunny. Mas o Fabiano gravou muito mais áudios do que a gente tem arquivado hoje, e todos eles atualmente estão perdidos. Eu fiz umas pesquisas aqui porque eu tinha ouvido dizer que o Orkut iria voltar, e aparentemente é verdade mesmo. Mas todas as fontes aqui dizem que todos os dados foram apagados quando o site saiu do ar em 2014. Ou seja, tudo do Fabiano que estava arquivado no Orkut, a gente já pode bater o martelo e dizer que são mídias completamente perdidas. Infelizmente, a gente nunca mais vai conseguir recuperar. Christopher Weston Chandler, que teve seu nome mudado para Christian Weston Chandler,
e depois mudou seu nome de novo para Christine Weston Chandler, foi uma pessoa autista que nasceu nos Estados Unidos em 82 e é conhecida por ser a pessoa com a vida mais bem documentada da história da internet. Existem várias wikis na internet com o objetivo de catalogar o máximo de informações públicas sobre a Chris, e essas informações incluem dados pessoais dos pais dela, até detalhes de todas as camisas que ela usou durante a vida dela. Mesmo com tantas informações da Chris catalogadas na internet e em wikis, ainda assim existem alguns materiais que foram perdidos pelo tempo ou em alguma catástrofe que infelizmente aconteceu com a família Chandler. O primeiro tópico sobre a Chris que eu queria comentar são documentos que mostrariam de forma mais certeira a condição mental dela, e também ia mostrar mais verdadeiramente algumas experiências da vida da Chris. Isso porque ela tem o péssimo costume de distorcer as histórias para se fazer de vítima, ou distorcer tudo para fazer o lado dela parecer sempre ser o lado certo da história. Que eu saiba, de todos os documentos médicos que retratam a condição mental da Chris, apenas um ficou público, e como a Chris fazia alguns acompanhamentos, é dito que teriam muito mais do que apenas um. Principalmente quando a Chris cometeu aquele crime hediondo contra a própria mãe, também dizem que ela fez um desses exames para estar documentando a condição mental dela antes de ela ir pra cadeia. Uma coisa que contribui para esses documentos nunca mais aparecerem é que em 2014 ocorreu um incêndio na residência dos Chandler. É fato de que o incêndio trouxe muitas perdas materiais para a família Chandler e acredita-se que os documentos de autismo da Chris foi uma delas. É uma pena a gente ter perdido os papéis, porque eles iam ser ótimos para a gente poder fazer um estudo de caso e entender como que funcionava a cabeça da Chris, principalmente depois de ter passado por tantos anos sofrendo com trolls e sofrendo com cyberbullying, sofrendo até com a solidão de certa forma, e a gente iria entender melhor essa degradação mental que ela sofreu depois de tantos anos sofrendo na internet. Ainda falando sobre Chris Chan, tem um caso de Lost Media que é muito interessante que eu queria compartilhar aqui. Consiste em um mural de cartas de Pokémon que tinha em uma das paredes do quarto da Chris, e essas cartas foram personalizadas por ela mesma. Haviam nesse mural 129 cartas. Alguns historiadores tiraram tempo da vida deles para catalogar cada uma das cartas, e a surpresa é que 7 delas estão atualmente perdidas. Ninguém nunca conseguiu catalogar quais seriam, e somando com o incêndio que ocorreu em 2014 na residência dos Chandler, também acredita-se que essas cartas se perderam com o tempo. Alguns anos depois, em 2018 e 2019, a Chris tinha mostrado algumas dessas cartas que tinham sobrevivido e tentou vender algumas delas por $100 no eBay. Mas nenhuma dessas cartas que foi anunciada era uma carta nova, no caso das 7 cartas que estavam faltando. Então acredita-se que essas 7 cartas que nunca foram catalogadas vão permanecer perdidas para sempre. Esse aqui vai ser um bônus porque não estava no meu roteiro, mas enquanto eu estava fazendo as pesquisas aqui, eu lembrei de um caso da live do Vini7. O Vini7 é um streamer de um nicho que é conhecido como DeepTube aqui do Brasil, onde só tem umas figuras estranhas e muita treta. Ele já foi amigo do Blusão, mas como todo mundo que se aproxima do Blusão, uma hora eles se tornaram inimigos, e hoje em dia ele é considerado um dos maiores rivais do Blusão. Essa Lost Media, basicamente, consiste numa live que o Vini7 fez há um tempo atrás, e ele acreditou que ele tinha encerrado a live, mas a câmera estava gravando ainda. Ele saiu do enquadramento da câmera e quando ele voltou, ele estava semi-nu e com um pote de salsichas na mão. Ele sentou na cama e comeu o pote de salsichas inteiro, sozinho, semi-nu. E se você pesquisar sobre isso, a única coisa que você vai encontrar são 3 fotos do ocorrido, alguns relatos de pessoas que viram isso ao vivo e outras que viram o clipe da live, e também uma postagem no subreddit de Lost Medias Brasil de um cara comentando sobre isso. Esse clipe em si, que muita gente fala que existe, sumiu da internet e não dá pra encontrar ele em lugar nenhum. Isso pode ser porque o Vini7 estava aplicando strike nos canais que estavam postando isso na época, então possivelmente todos os canais que estavam arquivando isso acabaram perdendo o vídeo e virou Lost Media. E de todos os casos de Lost Media que eu apresentei nesse vídeo, esse é o único que sinceramente eu prefiro que continue perdido mesmo. O Blusão dispensa apresentações,
principalmente se você já tá envolvido aqui nas últimas camadas da internet. Mas uma coisa que eu queria comentar é que o Blusão nem sempre foi insuportável de assistir. Teve uma época, uns 10 anos atrás, que ele fazia vídeos contando histórias da vida dele, e eu maratonava esses vídeos, ficava entretido real com as histórias que ele contava. Ele contava de um jeito dinâmico, não era chato de assistir os vídeos dele, que nem hoje em dia que ele repete a mesma coisa 50 vezes em menos de 2 minutos. Infelizmente, muitos desses vídeos foram perdidos com o tempo, principalmente porque o primeiro canal que ele teve na internet foi excluído. Alguns dos vídeos, depois de um tempo, ele mesmo excluiu, ou depois esses vídeos foram perdidos em um corte que o canal dele sofreu do YouTube em 2024. Um dos vídeos perdidos que eu queria comentar é o que a gente acredita ser o primeiro vídeo do Blusão, e que ele reclama do hospital da cidade dele por não ter atendido ele quando ele estava com um furúnculo no pescoço. Era uma semana de carnaval, então o Blusão teria que esperar uma semana para conseguir atendimento médico. A única coisa que dá pra achar é um vídeo bem antigo do Blusão comentando sobre esse vídeo, mas o vídeo mesmo tá perdido. O meu primeiro vídeo não era a intenção de ser popular, de ser reconhecido, de trabalhar com isso, nem nada. Eu fui no hospital público. Quando chegou lá, o hospital, a emergência não atendia furúnculo. A enfermeira falou pra mim: não atendemos furúnculo. Falei, porra, e aí? O que eu vou fazer com essa cratera, com esse vulcão aqui no meu pescoço? Ah, faz o seguinte, você vai no posto de saúde que tem ali na rua. Eu falei, cara, é carnaval, estamos no primeiro dia de carnaval, aquele posto só vai abrir daqui a uma semana, eu vou ficar uma semana sofrendo com esse furúnculo. Fui pra casa, fiz um vídeo pra reclamar do hospital, e eu queria que a galera ficasse revoltada puta comigo. Mas só que a galera, em vez de ficar revoltada puta comigo com a atitude do hospital, ficou mais preocupada em me zoar pelos meus dentes quebrados, tortos e fudidos. O outro tópico que eu queria comentar também sobre as Lost Medias do Blusão são os vídeos de uma saga inteira, os vídeos da saga do ator da Globo. A única coisa que tem arquivado são só alguns segundos do suposto ator se apresentando pro público do Blusão e também o trecho de um podcast que o Blusão falou sobre o caso. Jaime Gil! Esse era o famoso que você falou? Por favor, né? Famoso eu não digo que eu não sou não, mas eu tenho um conhecimento, já fiz algumas participações em Malhação, já fiz 5 meses no elenco como Nerd de Geração Brasil. Tenho um currículo bom, tenho bastante amigos famosos, tenho bastante conhecimento no ramo. Pra você que fala que eu não sou nada, procura aí minhas redes sociais e fique por dentro. Valeu? Pra quem não sabe, nessa saga um golpista se apresentou como Michael Cardoso e começou a morar na casa do Blusão por 1 mês às custas do ogro, prometendo levá-lo para atuar em alguma novela da Globo, mas depois que o tempo foi passando, o Blusão percebeu que estava sustentando um golpista em sua própria casa, e o Blusão expulsou ele de lá. E depois disso, Michael doxou o Blusão vazando seu endereço na internet. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu queria só dizer que esse é o meu primeiro vídeo, então eu nunca fiz uma narração na minha vida e eu não tô acostumado com esse tipo de edição. Então, se você tiver alguma crítica construtiva ou sugestão, deixa nos comentários que com certeza eu vou estar vendo, ok? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima.